Sei que estou um pouco distante, porque não tenho tido muito tempo ultimamente. Entretanto, eu gostaria de mostrar uma coisa, registrar aqui. Tem muito tempo que eu acho que talvez eu tenha escolhido também o estudo dessa profissão por conta disso. Eu gosto de utilizar a minha criatividade para o ambientamento do espaço. E desde a minha tenra juventude, eu posso dizer lá pelos 12 anos, eu comecei a realmente reimaginar os espaços. O que isso significa? Criar na minha mente esses locais. À medida que minha filosofia foi se desenvolvendo, os locais também foram ficando mais complexos e ganhando mais cores, texturas e locais. Localidade, regionalidade, sons próprios. Depois que me foi passada a filosofia do Brasil no livro, também as minhas criações arquitetônicas foram ficando relativas a isso, que me norteia, que é a glorificação dessa terra. Eu comecei a ter o desejo de representar essas criações como se elas fossem pinturas impressionistas na minha mente. Elas não são medidas em si. Eu vejo um local e eu sei que aquilo está ali, mas ao mesmo tempo eu não sei exatamente a forma. É como se fosse uma coisa nevoada. Então, me despertou a curiosidade de ver as minhas criações concretas, nem que seja por uma projeção virtual ou digital. Ainda assim, eu estou vendo em forma aquilo que só existe como uma impressão vaga no meu pensamento. E depois dessa ideia, e como eu estudo isso e pratico isso, eu comecei a maturar a vontade de realmente criar esses espaços sagrados que concretizam o meu abstrato, reúnem tudo que existe de abstrato no meu modelo de pensamento num espaço. Não sei, a minha linguagem é um pouco única, eu acho, não sei, então não sei se conseguirei ser compreendido muito bem, mas quantidade não é qualidade, então, bem lembrado. Posso não ser compreendido por todos, mas creio que eu falo através de argumentos lógicos, então, por alguém lógico compreendido seria. A maior parte são palácios e templos, obviamente, que são expressão da natureza perfeita, que é o Brasil, que é Brasília, que é essa terra, o espírito da terra. Então, eles se usam de materiais brasílios, eles se usam da flora Brasília, da fauna Brasília, Brasília com E, como se fosse gentílico mesmo. Eu já expliquei isso no livro. E eu resolvi pôr em forma. O primeiro foi o Templo das Gutatas, talvez depois eu mostraria aqui. Mas esse exato que eu fiz essa semana, e curiosamente foi tipo um ano depois, foi muito tempo depois que eu resolvi pôr esse aqui em prática, do Templo das Gutatas. Porque, não sei, coisas da vida, questões. Viver é complexo, então nem sempre eu tenho tempo mental, nem tempo físico para ficar realizando e trazendo à tona essas fantasias e sonhos e brincadeiras de forma lúdica. E epopeias, eu acho que eu posso chamar assim, uma arquitetura epopeica. Mas enfim, eu gostaria de compartilhar isso. Bom, então, minhas criações funcionam assim. Elas vêm. Eu não penso sobre, eu não quero, hoje eu vou criar. Então, eu tenho elas mais como expressão de algo por mim do que meu mérito mesmo. Porque é como se viesse. E eu vejo o vislumbre. Não a coisa concreta em si, mas eu vejo o vislumbre, mais ou menos a forma no espaço. Também não é ver com o olho, é ver com a mente, com o intelecto. Sempre foi assim. E eu sei exatamente o que aquilo tem que ser, o tamanho, a proporção. E eu tento pôr isso, como eu não desenho muito bem, nunca desenhei essas coisas, mas projetar eu consigo. Eu tento realizar na medida mais próxima
se aproximando mais precisamente do que vem no meu pensamento. E esse foi o primeiro que realmente engloba essas características próprias do meu estilo de expressão arquitetônica, que é justamente a grandiosidade. Porque o Templo das Butatas foi um experimento civil. Esse não. As minhas criações, elas vêm sempre assim na minha mente. Elas são glorificações que reúnem o nacional, o social. Não tem como você desvincular uma coisa da outra. Então, para mim, arquitetura, paisagismo, eles são só expressões, música, são só expressões superficiais do espírito de criação humano. E o espírito de criação humano sempre vai remontar à sociedade, ao social, o sangue, a pátria, a nação. Nesse caso, no Brasil, nem a pátria, eu denomino mátria, porque o Brasil, a terra do Brasil é a mãe. Então, é isso. Eu quis pôr aqui, exprimir aqui, realmente a síntese do que normalmente os meus projetos são. Eu tenho dezenas, eu acho que uns 30 locais assim, só que só existem na minha cabeça. Eu pensei, por que eu não posso pôr um em prática? Para eu ver, e para talvez outras pessoas também verem e, não sei, exprimirem suas opiniões sobre, se gostaram ou se não gostaram, quem sabe. Mas tem que vir ao mundo, sabe? Eu acho que o maior amor não é mérito, mas é ver, poeticamente, é ver seu filho sair de você. É como se enquanto eu estivesse dentro de mim, é como se isso fosse uma agonia, como realmente uma gravidez dói. Eu acho que deva doer. E aí depois, quando você vê aquilo sair de você naquela dor, e você vê aquilo feito, é um amor muito grande, é uma realização. Então eu acho que é algo mais ou menos assim. Bom, 7 minutos de introdução, eu acho que eu já introduzi bastante. E agora vamos começar a ver a minha criação. E ela tem música, porque, como eu disse, artes são só o que nós chamamos de arte. É porque a minha linguagem é um pouco diferente, mas eu tento traduzir. Os modos de expressão artísticos, música, arquitetura, escultura, poesia, ou qualquer outras coisas que inventem no futuro, eles são só expressões do espírito humano, social e individual que existe ali, naquele espaço, naquele tempo. Então, para mim, não existe isso de arquitetura. Isso é uma expressão do Rafael. Então, envolve música. Todas as minhas criações, elas são realizadas também com música. E tem um tema que eu usei para criar, que eu usei para me conectar a essa ideia e conseguir vislumbrar um pouco dela. E o tema é esse aqui. Bom, esse é o grandioso Templo de Brasília Magnífica. Todos os meus templos, os locais sagrados, os locais magníficos, eles são para glorificar a coisa mais bela que eu já vi nesse mundo, que é a terra do Brasil. Vejo como a coisa mais bela do planeta. Então, os meus templos, eles são um culminar de glorificação dessa essência, desse espírito. E todos eles, então, são templos à nação, templos ao espírito, templos à terra de Brasília. E cada um tem um tema. E esses, por exemplo, tem o Templo de Brasília Imaculada, tem o Templo de Brasília Grandiosa. Esse, especificamente, é o Templo de Brasília Magnífica. Bom, vamos ver primeiro de longe. Isso é uma colina artificial construída em 2 patamares. Vocês veem que tem esse patamar aqui mais alto e o patamar mais baixo. Você vê que ela não é reta. Ela não é uma linha reta. Ela, na verdade, faz assim, tem uma pequena quebradinha aqui onde eu estou circulando. O templo, ele tem aproximadamente 160 metros de altura. É o ápice, é grandioso, é magnífico, em todos os sentidos. É a fúria da pátria, é a criação da mátria. Então, começamos com uma alameda monumental,
de ipês amarelos, que é uma das árvores mais belas da riqueza da minha mãe. Ao caminhar por essa alameda de ipês grandiosos, chegamos próximo do templo. Isso é uma pessoa comparado com a escala do templo. Muito grandioso. E é quase tão próximo quanto o que eu vi na minha mente. Óbvio que nunca vai ser igual ao que eu vi na minha mente, mas quase eu consegui aproximar o máximo possível. E é isso. Essas estátuas, elas são representativas porque todas as minhas criações eu vejo estátuas no estilo de Canova. Eu acho que é assim, o ideal no rosto humano, né? Nas proporções humanas. E como esse é o único modelo 3D disponível na internet, eu utilizei-o para este projeto de forma ilustrativa e representativa. Poderia ser essas estátuas, poderiam ser outras estátuas, desde que sigam esses modelos estéticos que eu vislumbro. E nessa proporção exata, que elas têm que ficar dentro das paredes, como se a parede fosse uma moldura, e você vê que elas não são plenamente estátuas. Elas são, na verdade, como se fossem um semi-alto relevo. É algo que eu nunca vi, mas na minha mente é assim. Eu tentei aproximar isso no projeto, óbvio que não ficou igual, mas é como se fosse só metade de um corpo humano engravado na rocha que faria isso. Óbvio que isso não seria uma rocha inteira, né? Seria impossível todas as proporções harmônicas do universo. Simetria, harmonia. Ele é todo de quartzito branco. Quartzito branco é uma rocha brasileira que ela está entre o granito e o mármore. Ela é muito mais valorizada que o mármore porque ela é bem mais rara. Hoje em dia ela é utilizada para fazer pia para americana, porque ela é muito cara para os próprios brasileiros consumirem, mas obviamente seria uma rocha que deveria ser usada para propósitos cerimoniais e sagrados, como os templos de glorificação à nossa nação, à nossa pátria, à nossa mátria. Tipo isso, magnífico, majestoso. Olha a forma no espaço. Nossa, me dá até um prazer, um vislumbre, um gozo de ver tanta simetria. O círculo, que é o elemento perfeito, no centro. Todos os lados iguais. A forma humana sendo representada também de forma ideal, matemática, nas estátuas. A sociedade humana sendo glorificada através de um ideal de glorificação da nação, ideologia, pátria, propaganda, sociologia, nação, filosofia, matemática, simetria, música.
Olha isso. Perfeito, 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 perfeito. Em todos os sentidos. Eu até me emociono de ver. Se existisse algo assim no espaço, nossa, seria o ápice da arquitetura e da sociedade. É magnífico. Templo de Brasília, magnífica. E só com uma espécie de planta, o ipê. Mesmo assim, o efeito já foi necessário. Olha isso. Pela minha mente, ele ficaria em alguma cidade do sudeste do Brasil. Por exemplo, interior de São Paulo, Paraná, ali por aquela regiãozinha ali. Todas as minhas criações, eu penso obviamente também na inauguração delas, no dia em que elas são entregues ao todo, ao líquido amniótico, ao ventre da sociedade, que a recebe, que a compõe, no momento em que ela nasce. Ela é sempre aberta com música. E sempre tem uma música exata que define a vibração exata daquele espaço, daquela construção, daquela expressão artística. Para esse palácio, para esse templo, o Templo de Brasília Magnífica, foi esta música aqui que eu pensei. Uma música que, assim como o templo, é simétrica, matemática, perfeita, casou perfeitamente. Não fui eu que escolhi, a música que escolheu ela. Eu só percebi que a música é uma expressão dela também. Magnífico. Simples. É o auge da simplicidade. É tudo que o universo é. Belo e simples. E seria essa música também, de um instrumento só, piano, sendo tocada bem no centro por uma mulher, no dia da inauguração. E toda a população, toda a sociedade reunida vendo essa breve peça, que deveria ser o início. Se o universo começou com som, nas tradições filosóficas, obviamente, como isso que é um filho do universo não poderia começar com um som também. Então seria essa música exata, que culmina em si, expressa em si tudo que tem aqui nesse espaço, só que de forma matemática, através da vibração do som. Simplicidade, matemática, harmonia, simetria, alma, espírito, elevação. Magnífico. E é isso. Esse é o primeiro templo que eu desenho à minha mãe. E depois eu mostrarei os outros que eu for fazendo. Só por diversão, né? Eu creio que isso nunca será construído, pelo menos enquanto eu estiver vivo, se algum dia for. Mas seria simples. Simples. Eu poderia usar qualquer adjetivo, mas não é suntuoso, não é majestoso. É simples, como um cisne. É belo sem querer ser belo. Só é.